O termo genocídio foi criado para descrever um horror inimaginável quando foram descobertos os campos de concentração de extermínio dos judeus pelos nazistas. É uma ação planejada para eliminar um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O governo Bolsonaro, movido por sua ideologia anti-humanista, em ação deliberada, criou as condições para a tragédia humanitária do povo Yanomami. É esse o tema da opinião da semana: o massacre étnico. Olá! Transmitir conhecimento em tempos de desinformação e manipulação com o propósito de desestabilizar o processo político é também uma forma de ação. Talvez uma ação sutil, porém eficaz, pois é por meio dele que destruímos a ignorância, mãe da intolerância, do radicalismo ideológico e da violência política. A revista Será vem desde 2012 produzindo conhecimento sobre os fenômenos da atualidade, sempre estimulando a dúvida e a controvérsia como forma de se aproximar de uma verdade possível. Para nos acompanhar, inscreva-se em nosso canal no YouTube que aparece na parte superior desse vídeo. A revista é um projeto editorial independente integrado ao Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Para conhecer o IEPFD, vá em nosso site. O Instituto tem um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. Este vídeo é o resumo da edição semanal da revista Será, de 27 de janeiro de 2023. Muitas vezes a prosa não pode dar conta das emoções. É necessário fazer uso da poesia para canalizar o que toca profundamente nosso espírito. Foi o que Luiz Otávio Cavalcanti fez para expressar seu humanismo diante da tragédia dos Yanomamis. Está em Nós Yanomamis. Em A Síndrome da Avestruz Revisitada, Jean-Marc von der Weyden, respondendo à crítica de companheiros do PT sobre seu artigo anterior, faz uma análise detalhada da correlação de forças e suas tensões entre os militares e o presidente Lula. O COAF. Lembro que Bolsonaro, tentando abafar o caso Queiroz, transferiu o órgão para o Banco Central, numa tentativa bem-sucedida de esconder o lixo debaixo do tapete? Helga Hoffmann, COAF, cesseado desde 2019, volta da viagem. Nos dá uma aula sobre essa importante instituição e suas repercussões no âmbito internacional. Paulo Gustavo em A Sombra dos Chatos, nas ilustres companhias de Milor Fernandes, Dalto Trevisan e Guilherme de Figueiredo, reflete sobre um tipo social muito comum, o chato. Na última página, a charge de Elson. Eu espero que esse conteúdo possa ajudá-lo na compreensão dos fatos do nosso tempo. Para receber por e-mail os novos artigos todas as sextas-feiras, assine nossa newsletter. Você poderá também nos seguir no Facebook. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e dependemos de doações para produzir e divulgar nosso conteúdo. Se você deseja integrar-se a esse nosso esforço, é simples. Faça sua doação via Pix, que está logo acima na tela, ou vá para a página, também indicada acima, para conhecer as diversas formas de como você pode ajudar a fortalecer nosso projeto editorial. Um forte abraço e a gente se vê na próxima semana.